Bom dia, meus irmãos. Cumprimento todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, é um prazer enorme estar aqui, com os irmãos essa manhã. Como já foi apresentado, minha esposa Larissa, essa pessoa maravilhosa, que tem o privilégio de, há 1 ano e 2 meses, estarmos casados. Nós estamos muito felizes pelo que temos vivenciado. Estou ali em Governador Valadares, na Igreja Batista da Esplanada, como pastor de juventude, já há pelo menos 4, vou fazer 5 anos, e tem sido um tempo muito bom. E nessa manhã, assim como a gente já havia conversado com o pastor Tarcísio, eu gostaria de explanar a respeito de um tema que me chama muita atenção, e eu acredito que nós estaremos crescendo um pouco mais e aprendendo um pouco mais daquilo que Deus tem falado em sua palavra e também aí fora na sociedade. Por que eu digo isso? Nós sabemos que a sociedade a qual a gente está inserida, ela está doente, ela está cansada e ela exerce muitas coisas sobre as pessoas que às vezes a gente não repara. Quando a gente fala de juventude, de adolescência, a gente tem que lembrar que os tempos estão mudando a cada momento. E do ano 2000 até aqui, já pelo menos 4 vezes ele tem mudado bastante. E o texto base para a gente conversar nessa manhã está lá em Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 a 8. Filipenses 4, do versículo 6 a 8. O texto diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, então, pensai. Vamos orar? Pai nosso, muito obrigado, Pai, por esse dia, por essa manhã que temos a oportunidade de te louvar, de te engrandecer, Pai. Nós somos gratos pela vida de cada irmão aqui presente, Pai, por essa igreja que separa esse momento para render graças a Ti. Pai, nesse momento em que a gente leu Tua palavra, Pai, que ela fale aos nossos corações. Que tudo que conversarmos aqui, Pai, seja para a honra e glória do Teu nome. Amém. Meus irmãos, o tema que eu gostaria de trazer essa manhã é justamente aquela que está sendo exposta ali, é a sociedade do cansaço. Esse nome que não é o nome que eu tirei da cartola, na verdade, ele tem realmente um fundamento de um filósofo que nós vamos conversar, mas em algum momento da nossa vida, no dia a dia, a gente pode se deparar realmente com um pensamento meio que intrusivo ali, do tipo assim: nossa, realmente eu estou muito cansado. Realmente eu acho que essa semana eu extrapolei, acabei trabalhando demais, me dedicando demais, e eu realmente preciso descansar. A gente pode vivenciar momentos assim porque a nossa rotina ela muda a cada momento. Às vezes a gente tem algumas atividades mais simples, outras atividades mais pesadas, e a gente então vê com essa, eu diria, uma cobrança interna ou até mesmo externa daquilo que a gente pode estar exercendo. Do tipo assim, vez ou outra você está no trabalho, você provavelmente tem ali um chefe, uma pessoa que está te orientando e averiguando tudo para que seja feito da melhor forma possível. Então, essa é uma cobrança externa. Mas também pode acontecer uma cobrança interna, do tipo, será que eu estou me dedicando o suficiente? Será que eu poderia ter feito mais diante de tudo aquilo que eu vivi no dia a dia? Há uma prática muito comum de lazer, principalmente da juventude e também dos adultos, que é usar as redes sociais. A gente chega em casa, depois de um dia mega cansativo, pega o celular e começa ali a usar as redes sociais e passar os feeds. E realmente
pode acontecer da gente descansar nesse momento. Mas lá você vê a vida de todo mundo, você percebe as conquistas, você percebe os sonhos realizados, você percebe até momentos de tristeza ali nas redes sociais. Então acaba que, em algum momento, mesmo no seu momento de lazer, você pode começar a se comparar com a vida do outro. E pode ser gerado um prejuízo muito grande a partir disso. Porque a gente pode pensar assim, como a vida daquela pessoa é boa e a minha não. Como eu gostaria de estar no mesmo patamar daquela pessoa, mas eu não estou. E esses pensamentos, eles são muito comuns em nosso tempo e principalmente nessa geração. A grande diferença desse tempo é que a quantidade de informações que são lançadas para nós e que são armazenadas, elas são muito grandes e sem necessidade alguma. E aí gera o que o texto aqui está dizendo, de ansiedade. A gente passa então a andar ansioso por uma coisa que às vezes a gente nem deveria ter. E a ansiedade é como um desejo antecipado. Como se eu desejasse alguma coisa antecipadamente. Ali você tem uma dificuldade de respiração, às vezes uma angústia, uma impaciência que a gente não consegue explicar. Porque vem sempre aquela perguntinha, será que o que eu estou fazendo é suficiente? A gente vê que esses momentos de lazer que a gente tem, às vezes nas redes, eles geram esse tipo de ansiedade, de desejo antecipado. E isso que a sociedade tem colocado para a gente hoje, entrega, ou pelo menos tenta entregar, uma sensação de liberdade a partir disso, a partir das conquistas, a partir de comparações e exposição de uma vida, eu diria até sem necessidade de ser exposta. Coisas que realmente não fazem muito sentido. Porque essa tal liberdade que está sendo apresentada, ela vem a partir de um esforço e de um desempenho pessoal. Através do desempenho pessoal é que aí sim eu vou ter liberdade. Então, nessa manhã eu quero conversar a respeito dessa ansiedade que a gente está falando aqui, que leva a uma sociedade do cansaço. E como que isso implica no nosso dia a dia, tanto no nosso relacionamento com Deus, como no nosso relacionamento com o próximo. Quero que em algum momento a gente perceba que essa liberdade, ou pelo menos essa promessa de liberdade que a sociedade, que o mundo propõe, não chega nem perto da liberdade que a gente encontra em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, eu preciso fazer uma distinção aqui que pode tomar um pouco do nosso tempo, mas eu quero muita atenção. Em primeiro lugar, a gente precisa fazer uma distinção clara aqui para a gente entender, principalmente a juventude, entre o século XX e o século XXI. A gente vai analisar sob o ponto de vista histórico de tudo que está acontecendo, que aconteceu, acontece e vai acontecer. Quando eu digo sociedade do cansaço, essa é a ideia de um filósofo, sul-coreano, inclusive, chamado Byung-Chul Han. E ele aponta essas diferenças entre os séculos, que é muito importante para a gente entender. A primeira sociedade, a do século XX, ele vai chamar de sociedade imunológica. É como o sistema imunológico mesmo, né, que detecta o vírus ali e, através dos anticorpos e tudo mais, ele ataca esse vírus e elimina esse mal de tal forma que ele não trará mais nenhum prejuízo. Então, caso o sistema imunológico não seja efetivo, a gente faz o quê? Toma um remédio, ou uma injeção, alguma coisa do tipo, para que aí sim a gente possa atacar esse vírus invasor. E havia, então, no século XX, mais ou menos para a gente entender, uma polarização. Havia uma ideia de bem e mal. Quem é amigo e quem é inimigo.
Isso foi muito marcante no século XX. Então, para a gente saber quem estava certo e quem estava errado na sociedade, a sociedade era marcada pela disciplina. A disciplina era o principal marco daquela sociedade. Então, quando a gente fala de uma sociedade da disciplina, a gente tem que pensar num sujeito, na pessoa. Como que era, então, essa pessoa ali? Era uma pessoa que vivia marcado pela obediência. Muitas pessoas aqui podem lembrar, mais ou menos, de como era isso, tanto em relação à disciplina quanto à obediência. Eu lembro, pelo menos, da minha avó comentando que se você não fizesse as coisas direitinho na escola, tinha palmatória para que, então, aprendesse. Então, a disciplina e a obediência era algo muito marcante na vida daquela sociedade. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, de um chefe, uma pessoa, um professor vigiando, controlando, para o bom cumprimento das coisas, a gente então percebe que essa é uma principal marca do século XX. Até mesmo os pais, né? Quando a gente diz que os pais também observam o bom cumprimento das coisas em casa, principalmente, né, lavar a louça, coisa boa demais, né, gente? Já no século XXI, há uma mudança assim, bem clara de tudo que a gente está falando aqui. Há uma mudança simbólica daquilo que a gente chama de sociedade, então, imunológica, marcada pela obediência. Já no século XXI, o autor chama de sociedade do cansaço. Nós mudamos, então, a sociedade. Isso é claro e notório, a gente pode perceber assim que a gente sai daqui, as mudanças como elas ocorreram e ocorrem, né? Porque agora não vai ter mais a intervenção, pastor, de um para com o outro. Não vai ter mais alguém dizendo para você o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Agora a coisa está um pouco mais internalizada. Agora você não precisa ter um chefe falando, o chefe agora é a gente. É a gente que passa a decidir as coisas que vão acontecer no meu dia a dia, aquilo que eu quero realmente, aquilo que realmente faz diferença para mim. Então a gente precisa pensar um pouco como essas coisas acontecem. Já parou para pensar que alguns transtornos do tipo depressão, burnout, ansiedade, são coisas e são transtornos que a gente não falava no século XX, que talvez a gente nem tinha conhecimento no século XX? É interessante porque acontece que agora tudo aponta para uma coisa totalmente diferente do que a gente tem conversado. Tudo agora aponta para um excesso, que o autor que chama, né, o filósofo, ele aponta que é um excesso de positividade. A gente pensa positivo o tempo todo. O tempo todo. Lá fora é dito, pense positivo. Não é verdade? É verdade. A causa disso não tem mais a ver, então, com uma coisa externa, com uma intervenção externa para com o indivíduo. Tudo isso que a gente está falando aqui, ela está agora imanente ao sistema. Agora tudo passou a fazer parte do nosso dia a dia, do nosso pensamento. Ela faz parte integral da lógica de funcionamento da sociedade. É como se a sociedade tivesse que estar cansada, porque ela corre atrás de objetivos que, na verdade, nem deveriam ser objetivos. É bem interessante isso. É bem mais difícil você diagnosticar, por exemplo, uma doença imunológica. No certo sentido, assim, como que a gente trata, então, depressão, sendo que não tem um organismo invasor para que você, então, extraia ele? Isso é bem interessante, porque não se resolve isso simplesmente eliminando esse vírus do corpo, porque ele tem mais a ver com a nossa mente. E o que tudo isso tem a ver com o cansaço? O excesso de positividade é que tem sido marcado em nosso tempo. Ser positivo o tempo todo não necessariamente é bom. Ser positivo em todo o tempo não necessariamente
é bom. Porque o que é positividade? Positividade é essa ideia individualista de que com vontade e foco, nada é impossível para o indivíduo. Com vontade e foco, nada é impossível para o indivíduo. É como se o indivíduo fosse capaz de tudo. Como se tudo fosse possível a partir do esforço individual. Ignorando até mesmo fatores históricos, financeiros, econômicos, sociais. É como se em todo o tempo a gente colocasse o nosso coração mais centrado em nós, naquilo que a gente pode fazer, na nossa performance. Às vezes a gente deixa até de lado o propósito e pensa naquilo que a gente consegue fazer. Então a gente tem sido colocado como... Eu até vi um dia desses um anúncio de um grande corretor imobiliário do Brasil. E no slide dele estava assim: aprenda a se vender. E eu fiquei pensando assim, gente, é claramente uma marca desse tempo. As pessoas têm sido colocadas a se venderem em prol daquilo que elas querem conquistar. E dentro dessa positividade, a gente pensa assim, bom, se todo mundo pode, né? Se todo mundo está com a condição de poder as coisas, se eu não conseguimos, é porque a gente não quis de verdade. É isso que o mundo está falando para a gente lá fora. Se o que você quer você não conseguiu, é porque, olha, você não quis. Provavelmente você ficou de preguiça, porque se você quisesse, você ia lá e conquistava. É isso que tem sido colocado para a gente, meus irmãos. É isso que na adolescência, às vezes até na infância mesmo, a criança já passa a pensar, porque ela começa a se comparar com os outros. Isso é que a gente chama de positividade. E em vez de dizer para a pessoa, como no século XX, que era proibido ela fazer aquilo, que era proibido ela desempenhar algumas coisas, discipliná-la, hoje a sociedade reforça a todo momento, né? Reforça para todos e a todo momento que o indivíduo ele pode. Qual que foi o slogan mesmo do Barack Obama? Yes, we can. Sim, nós podemos. Não, aquilo ali para mim foi uma virada para um cenário mundial, vamos dizer assim. Sim, nós podemos. Sim, você pode. Sim, a mudança pode acontecer na sua vida a partir de você. Então aqui não há mais aquele sujeito da obediência. Agora uma forma mais sofisticada da gente falar daquele sujeito. O sujeito do século XXI agora ele é marcado pelo desempenho. Já parou para pensar no seu desempenho pessoal, onde quer que você esteja? Já parou para pensar que talvez é cobrado de você um desempenho altíssimo só para que você conquiste coisas que você talvez não queira? E isso é bem interessante. Sabe por quê, gente? Porque através do desempenho pessoal, ele traz a sensação de uma liberdade que talvez, ou pelo menos as pessoas lá fora dizem que você não vai encontrar em Deus, que você não vai encontrar em qualquer religião, vamos dizer assim, mas que vai encontrar a partir de si mesmo. A pessoa agora olha somente para si mesmo. E quem que é esse sujeito, então, do desempenho? Para a gente terminar essa parte teórica. O sujeito do desempenho, ele é senhor soberano de si mesmo. Ele não está submisso a ninguém, não está submisso a nenhuma cobrança externa, mas ele está submisso somente a si mesmo. Então, vou dizer assim, a exploração, entre aspas, aqui, do sujeito do desempenho tem uma marca de liberdade, porque ela derruba a autoridade externa. Quando a gente insiste para o indivíduo que ele pode, a exploração começa a fazer parte do dia a dia.
em todo momento da nossa vida, se a gente ouve lá fora, olha, você pode, pense positivo, isso vai sendo reforçado no coração das pessoas. E aí entra uma situação que para mim é muito trágica, que é justamente com relação à Bíblia. Lá em Filipenses 4, versículo 13, Paulo está dizendo lá, né? Posso tudo naquele que me fortalece. E o que algumas pessoas de outras denominações aproveitaram para dizer? Você pode. Você pode. E não é no sentido do texto, mas no sentido da virada do século, da virada da sociedade. Não é o pode em sofrimento, em tristeza na caminhada cristã, de dificuldades, mas é um pode pessoal, de sonho pessoal, de desejo pessoal. Para um engrandecimento de quem? De todo mundo? Não, pessoal. E aí, então, a gente percebe que a sociedade do cansaço, a sociedade do desempenho, já invadiu as igrejas. E essas pessoas, olhando para textos como esse, podem olhar para Deus de uma maneira totalmente errônea. E é por isso que Deus vai dizer lá no final, né? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome. Em teu nome eu posso. Em teu nome eu posso. Mas Jesus vai falar, olha, o principal, que era o relacionamento comigo, não teve. Eu nunca te conheci, desculpa. Então, as frases que são ditas aí fora, inclusive você acha quadros assim, você pode tudo menos desistir, você deve sempre pensar positivo, mas sempre tem um preço, né? Sempre tem essa... Você tem que meio que se submeter a algumas coisas que estão sendo colocadas aí fora. Então, o indivíduo, ele exige de si mesmo desempenho, ele exige de si mesmo metas, ele acredita que esse individualismo vai trazer essa liberdade que ele tanto quer. Ele acredita que a produtividade dele vai trazer a liberdade que ele tanto acha que ele mesmo vai oferecer a si mesmo. E tudo isso alimenta a sociedade do cansaço, porque a sociedade do desempenho é a sociedade do cansaço. Nós estamos inseridos nela, nós precisamos entender como ela funciona e nós precisamos de estratégias para alcançar as pessoas dessa sociedade, a juventude dessa sociedade, as crianças dessa sociedade. Porque não tem como a gente falar assim, não, vamos fazer uma limpa no século XXI e trazer totalmente aquele século maravilhoso do século XX. Isso provavelmente não será possível. Afinal, gente, burnout, esgotamento físico, quando a gente chega lá no final do dia cansadíssimo, eles são marcados por esse tempo. Porque esse tempo continua falando tudo isso que a gente tem dito aqui. A gente é colocado como dono de tudo, no centro de tudo. Então a gente precisa ter uma resposta para essa sociedade. E é por isso que a gente encontra essa resposta em Deus. Única e exclusivamente em Deus. Qual que é a resposta, então, que a gente encontra em Deus para essa sociedade do cansaço? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a gente não pode deixar com que a cultura do medo tome o espaço da nossa vida. Geralmente a gente fica ansioso porque a gente tem medo. E medo é uma coisa comum, é uma coisa que a gente tem que ter mesmo, natural. A ansiedade mesmo é algo natural do nosso corpo. Mas o excesso de ansiedade pode fazer muito mal. E o medo pode ser gerado a partir dessa ansiedade. Então a gente, quando lê aqui Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, Paulo está dizendo que em alguma instância isso pode gerar algum medo. E essa cultura do medo tem sido colocada para a gente o tempo todo. Porque quando você abre a rede social, provavelmente você pode ver coisas que te dão medo, te dão alegria ou te dão tristeza.
Então as emoções ficam lá em cima. A gente tem medo de não atingir as nossas expectativas e inclusive as dos outros. Quantas vezes nós lançamos expectativas sobre os outros, na esperança de que eles nos satisfaçam, na esperança de que façam exatamente aquilo que a gente falou para que eles fizessem. Mas nós mal sabemos o quanto isso pode ser prejudicial nesse tempo. A gente não pergunta para Deus o que Ele espera de mim. A gente não pergunta a Deus qual o propósito dele em minha vida hoje. A gente não pode deixar que essa cultura do medo invada e acabe com a cultura do amor que a gente encontra em Cristo Jesus. Porque ela é essa cultura do medo que alimenta transtornos no nosso dia a dia. É ela que nos gera ansiedades em momentos que a gente nem deveria estar ansiosos. A gente precisa deixar o amor ganhar espaço, porque o amor lança fora o medo. E esse amor a gente encontra em Cristo Jesus. Em segundo lugar, uma aplicação para essa manhã. A gente precisa, então, entender a liberdade que nós temos, não em nós mesmos, mas uma liberdade que a gente encontra somente em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus que a gente encontra liberdade. Porque lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Olha que interessante. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Sabe o que a sociedade ela faz? A sociedade te torna um escravo. Isso, gente, é desde Adão. Tá? Não se engane que isso só acontece nesse tempo, que não aconteceu no século XX. Isso acontece desde Adão. É Adão dizendo para Deus: eu quero ser dono de mim mesmo. Eu não quero ficar só dando nome a boi, não. Eu quero viver a minha vida. A vida que o Senhor quer comigo de relacionamento diário no final do dia, eu não quero. Eu quero minha vida. E a partir desse momento, ele passa a viver uma escravidão. Escravidão de si mesmo. Então, quando Cristo nos liberta, a gente tem a oportunidade de viver uma liberdade totalmente diferente. Porque agora, gente, não há mais um fardo, um peso do pecado. Não há mais aquela cobrança, vamos dizer assim, que a gente sempre deveria ficar pensando diante daquilo que é colocado para a gente, todo momento. Quando a gente olha para a sociedade de hoje, a gente percebe o quanto as coisas são subjetivas. Né? A gente percebe que pecado passou a ser uma coisa subjetiva. É pecado a partir do que eu sinto. Se eu sentir que foi pecado, foi pecado. Se eu não sentir, beleza. Sexualidade passou a ser subjetiva. Tantas coisas estão sendo subjetivas, por quê? Porque a gente está no centro. E essas pessoas, essa sociedade não percebe o quanto ela tem sido escravizada. Então a gente vê que em Cristo a gente tem aquele que nos provém o sustento, aquele que nos provê a identidade, que nos provê realmente aquilo que nós somos e que nós podemos ser nele, não mais em nós mesmos. Como a gente cantou aqui, né? Aquele que veste os próprios lírios. Opa, acabou. Aquele que veste os próprios lírios do campo, como que ele não irá nos prover o sustento? Então a gente, em gratidão, coloca diante de Deus a nossa vida a Cristo, sabendo que a liberdade nele é a melhor decisão das nossas vidas. A verdadeira liberdade não está na sociedade do cansaço, mas sim em Cristo Jesus, naquele que nos entrega um fardo que é leve. E por amor e gratidão,
a gente serve a Jesus até que Ele venha. Até que Ele venha. E em terceiro e último lugar, gostaria de dizer que a gente deve viver pelo propósito e não pela performance. Porque quando a gente estava falando de desempenho, que é uma marca dessa sociedade, desempenho fala de produtividade, desempenho fala de tantas outras coisas as quais a gente pode falar acerca, mas geralmente o desempenho passa pela performance. E a gente olha nas redes sociais tantas performances, e a juventude, pessoas mais ligadas a esse tempo, ficam assim, nossa, eu tenho que ser igual àquela pessoa. Não, porque eu preciso. Às vezes a gente nem sabe por que a gente está falando isso. E a gente, então, fica voltado para uma performance que a gente nem deveria estar inserido nela, mas foi apresentada a nós. E aí, por que a gente precisa viver pelo propósito? Porque Deus nos chama a viver um propósito, que é de pregar o evangelho a toda criatura, em todas as nações, até que Ele venha. E aí eu lembro de uma passagem ali do jovem rico, que eu acho muito interessante da gente analisar. Ele veio até Jesus falando, bom mestre, o que precisa mais para mim aí? Para eu exercer aí uma dedicação excelente a Deus. Porque eu já estou fazendo tudo. Eu dou dízimo, eu participo das coisas, eu não falto nada, eu sigo tudo corretamente. Eu faço tudo que a lei diz para eu fazer. A lei ela é muito clara e eu cumpro. E Jesus até fala assim, poxa, rapaz, isso é bom mesmo. E firmeza. Continua nessa. Mas ele insiste, né? Mas e aí, como é que eu faço para te seguir? Ele fala assim, olha, bom, você pode fazer uma coisa muito importante. Dentro dessa performance toda sua aí, pega tudo que você tem, toda a sua riqueza, vai lá, vende. Eu fico pensando no processo de vender, isso me enche a mente assim. Vende, doa, é outro processo, doar. Vender e doar. Doa, depois você vem e me segue. E aí aquele jovem saiu como? Triste. Porque era a coisa que ele mais amava dentro da performance dele. Ele não queria o propósito de seguir a Jesus. Ele não queria o propósito de viver aquilo que Jesus chamou ele para fazer. Ele queria viver a vida dele. A gente não sabe se lá na frente ele se arrependeu, teve uma vida de volta com Cristo, mas a gente entende aqui que não é o que você faz, nem como você faz para Deus. Não é esperando um elogio pelo que você fez. A gente não pode esperar isso. Não é esperando que todos os nossos sonhos sejam realizados. Não é esperando que esses sonhos sejam realizados porque eu estou fazendo algumas coisas. É fazer sempre com amor e graça. Tudo para a glória de Deus. Porque de graça a gente recebeu, de graça a gente se doa. E numa sociedade do cansaço, da performance, se doar não tem sido algo fácil. Então a gente tem que viver aqui diariamente pelo propósito e não visando performance. O propósito da nossa vida é viver para a glória de Deus. O propósito da nossa vida não é viver essa sociedade que nos exige, que nos imprime algo que nós não deveríamos nem ter pensado. Porque nada disso tem a ver com a sociedade do cansaço. Viver para a glória de Deus não tem nada a ver com uma sociedade performática do cansaço. Amém?
Gostaria de que a gente parasse e pensasse nessa manhã. Onde na nossa vida a gente tem confiado mais em nós mesmos do que em Deus? Onde na nossa vida a gente acredita que as minhas vontades têm sido mais importantes que as de Deus? Às vezes a gente não percebe que no nosso dia a dia, seja no trabalho, seja na escola, em qualquer lugar, você é um representante. Você é um pequeno Cristo ali. Você é uma pessoa que é visualizada, visada por ser seguidor de Jesus. Onde na nossa vida a gente tem deixado de colocar realmente as nossas vidas na direção de Deus?